Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e vamos dar continuidade na criação do nosso primeiro aplicativo iOS, do começo ao fim, um aplicativo que a gente pode utilizar diariamente, mesmo que você ainda não tenha criado nenhum app antes. Então, só reforçando, se você ainda não sabe desenvolvimento usando a linguagem de programação Swift, que é importante para a gente começar a escrever os nossos códigos aqui, vou deixar o link na descrição e também linkado aqui no card, para você começar, né, os seus primeiros passos usando a linguagem de programação Swift. Então vamos lá, vamos começar a construir o nosso layout da nossa tela. Primeiro passo que a gente precisa entender é onde o aplicativo é inicializado, né? Onde o sistema do iOS realmente diz para o aplicativo começar quando a gente aperta o botão lá no íconezinho dele. Então esse é o primeiro arquivo, tá? O primeiro arquivo anotado com essa @main. Esse é o arquivo inicial onde a gente vai começar a dizer para ele qual que é, né, a view que ele vai renderizar, qual que é a janela, por isso que é o window, né, essa é o window group, qual que é a janela que ele vai renderizar e o conteúdo dessa janela. Então a gente tem essa classe aqui, essa structure chamada de content view, e essa content view, esse é o conteúdo que ele vai renderizar quando o aplicativo aparecer, tá? Então a gente tem dentro desse arquivo aqui contentview.swift duas estruturas, duas structures. A structure de baixo é uma structure que somente o Xcode vai utilizar, uma structure para a gente pré-visualizar o layout aqui usando o simulador, né, do Previews. Então a gente vai instanciar aqui eventualmente uma view, né, que a gente quer desenhar, e automaticamente ele começa a desenhar essa view aqui do lado, tá? Então essa instrução aqui, né, esse bloco de Content View é somente para o sistema aqui do Xcode pré-visualizar. O que é importante mesmo que vai para o final é esse conteúdo aqui dentro. Então a gente sempre começa importando o pacote do SwiftUI, porque a gente vai usar o SwiftUI para criar as interfaces gráficas, tá bom? E depois a gente define uma estrutura, uma structure. Essa estrutura precisa ser do tipo view, tá? Então quando a gente define esse bloco de código aqui, a gente define uma variável chamada de body, que é o corpo dessa visualização. Então aqui dentro desse body é onde a gente começa a escrever os nossos códigos, a gente começa a escrever coisas de layout dentro dele, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar entendendo como que ele desenha esses componentes. Existem aí dezenas de componentes, campos de textos, campos de input de dados, imagens, seletor de datas, enfim, tem uma pancada de componentes pré-prontos que os engenheiros lá da Apple já construíram para a gente e a gente simplesmente precisa utilizar eles. Então, por exemplo, eu quero escrever um texto, eu vou usar a struct text e aqui dentro do text eu vou criar para ele uma string, eu vou escrever para ele um texto e automaticamente esse texto já vai ser pré-renderizado. Então aqui dentro de body, tá, a gente sempre vai ter que adicionar somente uma hierarquia de visualização. Então a gente pode adicionar uma imagem, um campo de texto, um campo de input de dados, onde a gente vai escrever com o teclado, ou eventualmente até uma estrutura grandona, né, onde a gente vai encapsular dentro dele outros elementos. Então a gente pode ter containers dentro de outros containers. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um texto em cima do outro, se eu tentar colocar um text2 aqui, ó, texto 2, ele não vai interpretar como sendo um segundo texto. Ele vai tentar jogar em outro layout para a gente pré-visualizar. Então a gente quer envelopar um em cima do outro. A gente quer colocar um texto e embaixo dele um outro texto. Então para fazer isso a gente tem que envelopar esses dois elementos dentro de um conteúdo maior, que no caso seria um conteúdo alinhado de cima para baixo. Então a gente usa um VStack, tá? Vertical, pilha vertical, o próprio nome já diz, vertical stack, e a gente joga esses dois caras para dentro. Então agora o conteúdo principal desta view é um VStack, é um container, é só uma caixa, tá? Ele não necessariamente tem um valor fixo, ele simplesmente é um espaço onde a gente pode inflar ele e jogar outros elementos dentro dele. A mesma coisa acontece com visualizações horizontais. Então a gente tem um HStack para a gente colocar os componentes sempre horizontalmente de um lado para outro, tá bom? Então esses são os dois elementos principais que a gente precisa entender para começar a escrever o nosso layout. Então aqui por enquanto eu vou deixar um VStack, tá? E vou adicionar um texto e um outro texto. E agora como que o nosso aplicativo vai funcionar? Basicamente eu quero ter uma forma de eu selecionar uma data. Depois que eu selecionar essa data, eu tenho que começar a contar
né, o tempo que eu vou levar para chegar nessa data, é o tempo do meu evento. Eu quero saber quantos dias faltam para chegar o evento que eu quero fazer. Então, para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte: a gente vai precisar armazenar numa variável o valor dos minutos, né, que a gente quer, né, manipular, para depois a gente começar a, toda vez que bater um segundo, né, diminuir um segundo, eu mostrar na tela para o usuário que o tempo está sendo decrementado, que o tempo está diminuindo. Então, o que eu vou fazer aqui? O primeiro passo que eu vou fazer aqui nesse relógio é ordenar eles horizontalmente, tá? Então, eu vou adicionar aqui dentro da stack vertical, que é o container principal, eu vou colocar um hStack, e dentro do hStack eu vou adicionar alguns elementos de textos, tá? Os elementos de textos horizontais. Então, eu vou simular aqui, por exemplo, seria 10 dias, por exemplo, 3 horas, depois a gente teria, por exemplo, 30 minutos e eventualmente uns 59 segundos, tá? Então, esse seria a ordem que a gente quer exibir os nossos conteúdos, tá? E aqui ele vai começar a fazer a nossa contagem. Agora, para ele começar contando, a gente vai precisar colocar uma unidade lógica, né? Alguém que fica de 1 em 1 segundo decrementando o valor que eu quero até a data final, e eu vou conseguir visualizar esse tempo aparecendo na tela. Então, como que o Swift vai trabalhar dessa forma? Primeiro ponto é que aqui a gente só está desenhando a tela, a gente só está colocando layouts estáticos, a gente não está mudando esses valores. Então a gente precisa mudar esses valores aqui. Então, para mudar valores, a gente utiliza variáveis para isso, tá? Mas essas variáveis, elas não podem ficar aqui dentro dessa estrutura do Content View, porque ele não é uma parte dinâmica, aqui é a parte estática. Para fazer a parte dinâmica, a gente vai ter que criar uma outra classe para isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe aqui chamada de Counter, que é o contador para a gente começar a escutar esse evento sendo disparado. Então, como que funciona esse disparo desse evento? Primeiro, a gente vai ter que usar, né, uma função inicializadora, que é o init. Dentro do init, a gente vai criar, né, e usar uma classe chamada de timer, tá? Essa classe timer tem uma função chamada de scheduled timer. Esse daqui é o segundo, onde a gente pode passar o tempo de intervalo, se a gente quer que esse tempo de intervalo repita, e o bloco de código que ele vai executar a cada tempo que a gente pré-definir. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar ele 1 segundo, eu quero que ele repita como verdadeiro, e aqui eu vou dar um Enter, né, para ele pegar esse bloco de código. E aqui dentro desse bloco de código a gente vai disparar, vai ser disparado a cada 1 segundo, tá? E aí a gente vai conseguir usar esse carinha aqui para brincar com o nosso contador. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero exibir, né, um valor dinâmico, eu preciso armazenar isso dentro de uma variável. Cada vez que a gente fazer a contagem, eu tenho que armazenar isso dentro dessa variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar, né, aqui, vou armazenar dentro de uma variável chamada de segundos, por exemplo. Vamos começar com os segundos, tá? Ele vai começar zerada, e aí a cada segundos eu vou aumentar o valor dele. Então, segundos recebe segundos mais 1. Então, a gente sabe que é de 1 em 1 segundo. A gente vai aumentar esse valor aqui só para a gente visualizar a parte dinâmica, tá bom? E aqui eu preciso dar um self, senão ele não enxerga a minha variável dentro dessa classe, tá? E aí, com essa variável sendo mudada de 1 em 1 segundo, eu vou precisar misturar ela aqui com essa string, eu preciso concatenar ela com essa string. Então, eu vou usar uma barra invertida entre parênteses e vamos pegar aqui nessa classe contadora o valor desses segundos. Então, para eu fazer isso, eu vou precisar do objeto aqui de contagem, tá? Então, eu vou ter que criar aqui uma variável counter e vou instanciar o nosso objeto, o nosso construtor, passando contagem aqui. E aqui eu vou dar o counter.seconds. Então, aqui, toda vez que esse tempo for disparado, esse bloco vai aumentar o valor dessa variável, e aumentando o valor dessa variável dentro dessa classe, eu vou conseguir ouvir as mudanças de comportamento dela por aqui. Só que se a gente tentar rodar agora no iPhone, né, do simulador, você vai ver que nada vai acontecer.
Tá vendo? Ele continua os mesmos valores que eu tinha pré-definido antes. Ele não mudou o estado aqui, por exemplo, desse 0 dias. Eu coloquei no lugar errado, mas vamos colocar no lugar certo, só para você ver aqui, em segundos. Vamos colocar ele aqui. Ele não vai mudar o valor da contagem. Por que ele não vai mudar? Porque eu não disse ainda para o SwiftUI que essa é uma variável que é dinâmica, que é uma variável que vai ficar mudando o comportamento da view, tá? Ou seja, eu preciso dizer para o sistema o seguinte, olha, eu estou mudando o valor dessa variável, só que eu também preciso notificar ela. Por exemplo, se eu der um print aqui, ó, print.selfSeconds, para a gente imprimir aqui na barrinha de baixo do console, a gente vai ver que ele está mudando, né, realmente essa classe aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está mudando esse valor dessa variável, só que o valor dessa variável não está refletindo na tela. Então, como que a gente faz para ele refletir na tela? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer duas alterações, né? Três, na verdade. Eu preciso dizer que essa classe ela é um objeto observable, tá? Esse aqui é o padrão. Também tenho que dizer que essa variável é uma variável publicada, então a gente vai usar o published, uma variável publicada, para quem estiver utilizando ela. E aqui, nesse objeto aqui, né, na classe da view, eu tenho que dizer que ele é um objeto de estado, um state object, tá? Colocando essas definições, eu estou dizendo para o sistema o seguinte, olha, a minha classe counter é uma classe que vai mudar o comportamento dela e eu preciso refletir esse comportamento na interface gráfica. Tá vendo? Então agora ele realmente está mudando o comportamento na interface gráfica baseado nessa variável. Então aqui dessa forma a gente consegue mudar dinamicamente a interface com uma lógica de programação realmente. Então isso aqui é muito importante para a gente deixar o código dinâmico funcionando com uma interface estática, uma interface que não necessariamente mudaria se a gente não tivesse colocado essas definições, tá? Então, beleza. Agora a gente pode começar a brincar com a lógica de programação dentro desse bloco de código. Já que a gente já sabe manipular o layout, eu vou ter que começar a decrementar um horário, tá? Então, o primeiro passo, eu vou usar um horário fixo, né? Um dia fixo, só para a gente entender, começar a desenhar aqui. Eu vou diminuir aqui o código, só para a gente ter mais espaço de tela para enxergar melhor. Então, qual que é a primeira lógica aqui? A primeira lógica é eu pegar a data atual, né? Na verdade, é pegar a data do evento, vamos supor que seja 25 de dezembro, né? Vamos ver quantos dias faltam para o Natal aí desse ano. Então, eu vou pegar a data do evento que eu quero e vou subtrair com a data atual para eu ter um intervalo de datas, para eu saber quantos dias tem, e começar a mostrar nessa interface gráfica esses dias decrementando, tá? Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar uma variável que é do calendário atual, eu vou chamar ela de calendar, e eu vou pegar através de uma classe chamada de calendar.current para a gente ter o calendário atual, a data atual. E aí, quais propriedades eu quero buscar desse calendário atual? Eu vou pegar guardar numa variável chamada de components, que são os componentes que a gente quer buscar, e eu vou pegar esse calendário e vou usar uma função chamada de dateComponents. Esse dateComponents, aqui eu vou poder passar para ele uma coleção, né, um array. Se você viu o vídeo de Swift, você sabe como trabalhar com arrays. As propriedades que eu quero. Então, eu quero o ano, eu vou querer também o dia, o mês, .month, o mês, a hora, o minuto e o segundo. Através de quem? From quem? Da data atual. Então, eu vou pegar os valores da data atual aqui, tá? Então, esse aqui é o valor da data atual. Então, para eu converter ela de volta para uma data, eu vou usar uma variável, guardar numa variável chamada de current date, o valor que vem do calendar.date from components. Então, eu estou pegando o calendário atual e estou buscando uma data baseada nas pré-configurações dos componentes que eu quero. E aqui eu vou ter uma data nova pré-configurada, a data atual, tá? Então, se eu imprimir aqui, ó, vamos dar o print da data atual, a gente vai pré-visualizar qual que é o dia de hoje. O dia, a hora, o mês e até os segundos também a gente vai conseguir visualizar. Então, ó, ele está imprimindo aqui
a data e o horário de hoje, inclusive o fuso horário, né? Que no caso aqui está 000, né? Que é o fuso horário do TC00, que se eu não me engano é o Greenwich. Então agora a gente vai ter que pegar e criar também uma data fictícia de um evento qualquer, né? Então vamos lá. Primeiro passo para a gente fazer isso, a gente vai criar uma variável chamada de event date components e a gente vai ter que criar um objeto chamado de date components para a gente criar uma data fictícia. Então eu vou criar o evento através do ano, o ano vai ser 2021, o mês vai ser o mês 12, o dia vai ser o dia 25 e a hora, vamos por exemplo, às 11 da manhã, só para ver, minuto e segundo, tá? E aqui a gente já vai ter as definições da data do evento. Da mesma forma, a gente tem que converter esse componente num tipo de data. Então eu vou declarar um event date, recebe o valor do calendário.date from e a gente vai passar a data do evento, tá? Então vamos imprimir aqui agora a data do evento, logo abaixo da data de hoje, da data corrente. Então vamos ver quanto que vai aparecer aqui para mim. Ó, então apareceu aqui a data do evento, beleza, tá certo, e a data de hoje. Então agora eu tenho que fazer a diferença dessas duas datas para ver quanto tempo falta para chegar esse dia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vamos declarar uma variável chamada de time left, tempo restante, usando o calendar.date components. E aqui eu vou passar os dias que eu quero pegar, né? A diferença que eu quero pegar. Então vai ser a mesma lista. Essa é a mesma lista. E aqui eu não vou usar só o from. Eu vou pegar do from, que é a data corrente. E vamos usar o to, que é a data do evento. Então isso aqui vai me retornar a diferença desses dois carinhas aqui, tá? Então aqui eu vou ter que usar descompactar com o opcional. Novamente, lá na aula de Swift eu falei sobre o opcional. E agora eu posso pegar a diferença desses valores e armazenar numa variável. Então aqui eu já vou guardar, por exemplo, o dia. Vamos declarar os dias, os meses. Eu vou colocar só dias, horas, não vou nem pôr o ano. Horas, minutos e segundos. E a gente vai armazenar nessas variáveis as diferenças. Então vamos pegar aqui, ó, self.days recebe o tempo restante ponto day, tá? Depois a gente vai guardar os minutos, as horas, na verdade. Aqui é hour. A gente vai guardar também minutos. E aqui a gente vai guardar segundos. Aqui a gente está descompactando de forma forçada, mas geralmente a gente não faz isso. Aqui a gente poderia usar um valor default, né? A gente já aprendeu sobre valores default lá na aula de Swift também. Então a gente pode usar assim valores defaults para ele armazenar. Então aqui eu vou guardar, por exemplo, os dias através da variável da hora, dias, e a gente vai guardar os demais também aqui, que seria hora e os minutos. E vamos ver se ele vai fazer o decremento dessas variáveis aqui para mim. Olha lá, então faltam 7 dias. Não, não são 7 dias. Vamos ver o que está errado aqui. É que aqui eu passei muitos valores. Então aqui no caso seria só o dia, a hora, o minuto e o segundo. Não tem que passar o ano ali, porque eu não preciso desses valores. Eu acabei passando muitos valores sem precisar deles. Vamos lá. Aí, beleza, agora deu certo. Então faltam 129 dias, 23 horas e 31 minutos para chegar, né, o Natal, que seria o evento que eu declarei aqui, tá? Então agora o que a gente pode fazer é realmente deixar o usuário fazer o input de dados.
Então, para a gente fazer o input de dados, a gente vai precisar deixar um componente para a gente poder escolher como o usuário mesmo, a data, para a gente trocar esses valores que estão fixos, porque senão o app só vai funcionar sempre no dia 25 de dezembro, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, a gente vai continuar no próximo vídeo. Se puder deixar o seu gostei, isso ajuda demais o trabalho aqui pelo YouTube. Também compartilhe esse vídeo, e se você quiser se aprofundar em desenvolvimento iOS usando o SwiftUI, criando aplicativos maiores, com mais de 4, 5 telas, com requisição web, com salvamento de dados, banco de dados, enfim, realmente deixar um aplicativo profissional existente, vou deixar o link na descrição do vídeo do meu treinamento completo de programação iOS usando o Swift e o SwiftUI aí do começo ao fim, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na terceira parte desse projeto.